Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Venham comigo a Lucas, capítulo 11. É um texto que nós nos debruçamos durante muito tempo. No encontro anterior, eu havia dito que era a nossa última conversa, entretanto, fiquei com uma forte impressão no meu coração, assim, que eu deveria pelo menos dizer ainda uma vez, entendeu? Então, vou chamá-los a Lucas capítulo 11, e aí, não sei que nome a gente pode dar hoje, se é uma extensão do reagindo de semana passada, que o negócio fluiu, sempre flui, só que cada dia a sua maneira, então carrega aí o seu ineditismo, entendeu? É sempre bom, entretanto, surpreendente em todo o tempo, entendeu? Então a gente pode estender um pouco mais. Então eu vou te chamar para Lucas capítulo 11, imediatamente. Você pode identificar em Lucas capítulo 11 exatamente os versos 5 a 8, e no fechamento nós vamos entre os versos 9 e 13. Então, de saída, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5, está dito assim: disse-lhes também, ou seja, Jesus propõe uma parábola, falando ainda acerca do dever que a gente tem de orar sempre, sem esmorecer, sendo persistente em oração, na oração que persiste. Qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho com que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, agora eu comecei e vou até o fim, me empolguei. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual é o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará um peixe? Ou lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Vamos orar? Pai nosso, motivo de toda alegria para nós experimentarmos uma manhã como essa. O Senhor já nos tem falado forte ao coração através dos cânticos, através da palavra exposta, e suplicamos que ainda essa vez, por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo Teu favor, o Senhor possa dar continuidade ao nosso ensino, de tal maneira que a nossa compreensão seja cada vez maior e mais profunda. É o que nós suplicamos, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. A gente conversou
o máximo que a gente pôde acerca do quão imprescindível para a nossa vida é a oração. Então eu quero animá-los nessa direção, que a gente possa refletir acerca desse desafio. É um grande desafio. Sem oração, nada de bom pode acontecer, entendeu? Você pode até fazer na força do seu próprio braço por algum tempo, entendeu? Se tudo der bem, a gente vai ter 70 anos para fazer na força do braço. Ruim vai ser chegar no fim e ver que o negócio não fluiu como poderia e deveria. Isso é que é complicado. Uma das perguntas que eu penso assim, que nós vamos ter dificuldade, cada um por seu turno, dependendo da geração na qual você está inserido, é quando o Senhor nos perguntar: eu gostaria de saber como é que com todos esses recursos vocês não desenrolaram absolutamente nada. Vai ser um negócio complicado, entendeu? Porque eu, por exemplo, vira e mexe eu me sinto culpado. Porque vocês sabem que eu ando de skate há muito tempo, gosto muito. E assim, o que a gente tem hoje, mas nem no meu melhor sonho eu poderia conceber, entendeu? É asfalto liso, é peça chegando em casa. Rapaz, a melhor coisa do mundo é quando você escuta assim: correio! Entendeu? O cara grita: oh, rapaz! Eu tinha 2 problemas quando eu comecei a gostar desse negócio. Não tinha dinheiro para comprar a peça, e ainda que tivesse, não tinha onde vender a peça. Então, entendeu? Não tinha dinheiro, mas se também tivesse, não tinha onde comprar, e aí? Então não resolvia nada, entendeu? Hoje, cara, o negócio entrega na sua casa, o que você quiser, qualquer lugar do mundo, entrega na sua casa. Negócio fantástico. Rua tem para andar, entendeu? Rua lisa, entendeu? Quem chegou no planeta depois, por exemplo, a partir ali de 1996, a cidade começou a ficar lisinha, por causa da privatização da CSN, entendeu? Então começou a ficar tudo bom. Cara, o único lugar que tinha um asfalto decente era na rua em cima da rodoviária, só. O resto era só lixo, entendeu? Só lixo, só asfalto horrível. E hoje a gente tem essa possibilidade. Então, por exemplo, as pessoas que nos precederam, elas abriram isso aqui na unha, no facão, entendeu? E hoje a gente vai no trator de esteira. Negócio sensacional. Então a gente tem que saber, por exemplo, pagar um tributo para aqueles que nos antecederam na história. Então, às vezes, eu me sinto culpado por isso. Rapaz, com tudo isso, cara, entendeu? Por que o negócio não acontece? Negócio tenso, porque eu sou filho de outra geração, entendeu? Então, nem no meu melhor pensamento eu poderia conceber que um dia o mundo seria assim no que diz respeito às coisas boas, entendeu? Então, quando Jesus fizer essa pergunta, a gente vai ficar enrolado, cara. O que nós vamos falar? Entendeu? Tipo assim, como é que com tudo isso aí, entendeu? Com tudo isso, vocês não desenrolaram nada. Vocês já perceberam que de 2000 anos para cá, as coisas deram um salto assim extraordinário, um upgrade? Vocês perceberam? Por exemplo, até a vinda de Cristo, sobretudo o Pentecoste, o máximo que a gente conseguia era andar de carroça. Entendeu? Isso era o máximo que a gente conseguia. Vocês perceberam que depois do derramar do Espírito Santo, a gente consegue fazer uma cirurgia intrauterina? Você consegue conceber isso? O bebê está lá dentro da barriga da mãe e a gente já consegue ir lá e fazer uma cirurgia no camarada antes dele chegar aqui. É um negócio fantástico. Explica isso. É o derramamento do Espírito Santo. Você percebeu como é que a gente deu um salto em 2000 anos que a gente não conseguiu antes? Como é que foi isso assim? É o Espírito Santo, entendeu? Então o Espírito Santo ele tem essa capacidade de fazer a mente de todo mundo funcionar bem, entendeu? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer: qualquer pessoa em qualquer lugar que mude de ideia para o bem é uma ação do Espírito Santo, entendeu? Qualquer pessoa em qualquer lugar que mude de ideia para o bem é o Espírito Santo. Então, por isso que a gente sofreu esse upgrade extraordinário. Então, a pergunta permanece: que resposta nós vamos dar para Jesus? Entendeu? Vocês com tudo isso aí, como é que vocês, assim, fala para mim, vamos falar o quê? Aí a única coisa que a gente pode falar é o seguinte: eu sei porque que não deu bom, Senhor. É porque eu resolvi fazer na força do meu braço. E na força do meu braço eu fiz até aqui. Aí, assim, já vai estar lá implícito, por inferência que seja, o seguinte: se vocês tivessem orado, porque sem mim nada podeis fazer. Aí é aquela conversa assim, de sempre, mas é extremamente necessária. Quanto tempo vai levar para a gente crer que isso é verdade? Entendeu? Quanto tempo vai levar para o Espírito Santo vencer a gente do jeito que o Pedro abriu o caminho aqui para nós? Quanto tempo? Porque é muita coisa. Então, por isso eu, ainda dessa vez, quero lhes chamar a atenção para a questão do quão imprescindível é a oração na nossa vida. Então,
Vem comigo, observe. Você sabe, Jesus é o contador de história do Oriente Médio por excelência, entendeu? Professor magnífico, ninguém é tão preparado como ele. E ele tem uma criatividade incrível. Interessante notar como ele aproveitava todas as circunstâncias a fim de extrair ilustrações para suas parábolas. Jesus ele tem essa capacidade de improviso incrível. Às vezes, infelizmente, as pessoas acham que improviso é um improviso. O cara fala, não é assim não, meu irmão. Entendeu? Para você improvisar, você tem que ser muito bom, mas é muito bom mesmo. Você saber dominar o assunto, entendeu? A questão está em você, mas à medida em que você fala e vê as circunstâncias, você sabe se adaptar com muita rapidez, muita celeridade de pensamento, entendeu? Jesus é incrível nesse sentido também. Então, se você percebeu aqui, o Senhor está falando sobre alguém que está passando por uma necessidade. Então, a gente vê um homem dormindo em casa com a família quando o vizinho lhe bate a porta. Então, a pessoa pede a um amigo que não tem condições de socorrer, entendeu? O camarada chega à casa dele à noite. Isso aqui é algo interessante, porque se o cara chegou lá por volta da meia-noite, meu irmão, entendeu? Porque você não pode esquecer o contexto disso aqui, entendeu? Não tem luz elétrica, entendeu? Por exemplo, estive na Etiópia, cara, o negócio é estranho. Quem aqui já teve experiência de um blackout, por exemplo, local, no bairro, já é algo ruim? Dá uma sensação estranha? Agora você imagina numa cidade, agora imagina num país, era na Etiópia. Entendeu? Então, assim, nesse ambiente aqui, você se movimentar durante a noite é correr um risco muito grande. Então, pode ser que o camarada estivesse tentando escapar do calor do dia, entendeu? E chegou assim, de modo imprevisto, na casa do camarada, bate lá meia-noite, então o cara tá com problema, entendeu? E nesse contexto aqui, qual é a questão? Esse negócio de hospitalidade para um oriental é uma coisa seríssima você abrigar alguém embaixo do seu teto. O cara bate lá, fala, ei, meu irmão, tô chegando. Aí o cara fala, cara, não tem nada para te receber, irmão. Aí o cara fica numa situação. Ou eu não te recebo e faço feio aqui na nossa cultura, porque assim, é um negócio que você não consegue imaginar quão horroroso isso é. Essa é uma questão. Bom, eu posso não te receber porque eu não tenho condição. Ou então eu vou ali importunar o meu outro amigo. Bater na casa do cara, mano, aí resolve aí o que você acha pior. Entendeu? O que é pior? Eu não receber o cara ou ir lá importunar o meu amigo meia-noite? Acho melhor importunar o meu amigo meia-noite. Entendeu? O cara bate lá. Aí diz o texto que respondendo de dentro, para quem não pegou o português, é o seguinte, o cara nem se moveu. Assim, porque podia ir lá, o que você quer, mano? Já viu quando você aparece amassado? O que foi, cara? O que você quer? A camarada já falou, qual foi, meu irmão? Tipo assim, então, o cara chegou lá em casa, lá, me empresta 3 pães. Que 3 pães? Essa hora, meu irmão, já passou a janta, meu irmão, já mordi tudo, já amassei, já comi, tem pão não. Não, mano, me dá aí, me dá. E bate, me dá. Cara, como assim, cara? Meia-noite. Aí o cara começa a apresentar justificativas. Eu já tô deitado, entendeu? Já apaguei a luz. Apagou a luz aqui, não tem nada que ver com a eletricidade, não. Quem veio do contexto da roça como eu sabe. Já viu lamparina? Então, tem que tacar fogo na parada. Não tinha, assim, fósforo, entendeu? Nem isqueiro, nem... Não tinha, irmão. E aí? Como é que faz para acender esse negócio? Pô, já tô deitado. E os meus filhos comigo. Isso é uma comunicação. Traduzindo. Ainda que eu quisesse, irmão, é muita coisa na frente, assim, pra eu ir abrir a porta pra você. Não vai dar, não, cara. Ó, tá escuro, meus filhos estão comigo. O que significa? Não dá nem pra eu dar uma ordem pros caras e abrir a porta pra você. Porque se eu também, tipo assim, tivesse um servo, um escravo, mandava os caras e falava assim, abre a porta lá pro cidadão. Porque naquele contexto, as casas eram pequenas. Então, se for um contexto rural, a galera dorme todo mundo junto, entendeu? Então, assim, imagina um transtorno. Aí o cara tem que levantar, passa no meio de todo mundo, pisa em... Ai. Vai pisar em alguém, entendeu? Pisa em alguém, tem que acender a parada e, assim, vai provocar um cheiro na casa inteira, entendeu? Quem já vem do campo como eu, assim, sabe o que é lamparina querosene, entendeu? Pô, fede a parada toda, caramba, que transtorno. E o cara lá do lado de fora. E aí isso aqui dá uma ideia pra gente dessa perseverança, entendeu? Dessa persistência em oração. E a gente precisa sempre lançar a mão da imaginação para compreender o máximo possível. E aqui eu gostaria de fazer uma distinção entre ajuda e cooperação.
Primeira vez que a gente pisou aqui, a primeira coisa que eu disse pra galera é o seguinte: aqui ninguém se ajuda. Os caras deram uma escandalizada, entendeu? Sobretudo uma pessoa que estava conosco, que não estava acompanhando o raciocínio. Eu disse, como assim? Eu falei, então, porque esse cara aqui ficou nessa questão. Ou ele ajudava ou ele cooperava. Ajudar, ele já falou que não ia ajudar, entendeu? Por quê? Qual é a distinção? Ajudar, você ajuda quando você não tem nada melhor para fazer, entendeu? Sua agenda tá livre, você não tem nada para fazer, então tá sobrando um tempo, tá sobrando um espaço, tô com vontade, vou te ajudar. Isso é ajudar. Cooperar é outra coisa. Cooperar, separa o que você estava fazendo e vai lá executar. Só a galera que já se entregou para Deus que consegue fazer isso. Esquece, irmão. Não tem como. Ou então, se você quiser que alguém, entre aspas, faça alguma coisa, você vai ter que ficar sempre fazendo o catadão. Entendeu? Sempre é o catadão. Ô fulano, prega aqui para mim. Ô fulano, fala... Ih, mano, esquece isso. Entendeu? Isso é uma coisa horrorosa. Entendeu? É horrível isso. Uma vez uma pessoa falou algo sobre mim e eu não sabia que me viam assim. Foi até no ambiente do colégio. E aí, duas pessoas conversavam e uma estava um tanto quanto ansiosa, não sei qual era a razão. Aí a outra pessoa em questão falou assim, pastor André disse que viria? Aí a pessoa falou assim, sim. Então por que você está desse jeito aí? Aí ela contou para mim, por que você está assim? Não, mas... Não. Deixa eu perguntar novamente. Pastor André disse que viria? Disse. Qual é a questão então? Aí quando ela contou isso pra mim, eu falei assim, que isso? Tá entendendo? Eu falei, como assim? Ela falou assim, se ele disse que vem, ele vem. Mas se ele tivesse dito que não viria, pode ficar tranquila que ele também não viria. Então, tá resolvido. Eu falei, caramba, eu não sabia que as pessoas me viam assim. Não fazia a menor ideia. Porque até hoje, de todos os compromissos que eu fui chamado, eu só não fui, que eu me lembro, em 2. Mas não porque eu não quis, porque não me buscaram. E até exatamente essa hora eu tô esperando os caras me ligarem para dizer que não vão, entendeu? Pregação tá lá direitinho, eu nunca preguei em lugar nenhum, porque eu nunca repito, tá lá, ó, esperando os caras, até hoje, entendeu? Até hoje tô esperando os caras, pra ver assim, ó, desculpa aí, não vai dar para te buscar, tá arrumadinho, tô esperando até hoje. Nunca deixei de ir, nunca, nenhuma vez, nenhuma, nunca, entendeu? Mas é por quê? Porque eu não ajudo ninguém. Eu não. Entendeu? Eu coopero. Então, para isso, faz muito tempo assim, que eu abracei essa responsabilidade, sei quanto custa, e ninguém precisa ficar sobressaltado comigo assim, pô, será que ele vem? Posso chegar, sei lá, dou meu jeito, entendeu? Pensando se eu falo isso, assim, mano, se você vivesse minha vida um dia, entendeu? Um dia. Meu amigo Stênis já falou isso, não, como é que você faz isso? Eu falei, não, eu desenrolo, entendeu? Tanto é que eu não chamo ninguém para fazer comigo. Não dá, irmão. A não ser que você fale, então, Deus me designou, então cola aqui, ó, o seu lugar é aqui, ó. Esse aqui é meu, você fica aqui. Porque não rola, meu irmão, sem essa consciência, eu nem brinco disso, entendeu? Eu nem brinco disso. Por que eu tô falando isso também? Em algum momento, quando eu não sabia disso, eu ainda pensava nessa palavra seguinte, por exemplo, você sabe, quando a gente tem mais espaço assim, existe um gabinete pastoral. Durante um tempo da minha vida, eu era o cara que, tipo assim, tem a porta do gabinete. É como se eu ficasse ali encostado nela, quando o pastor abrisse a porta, já caía lá dentro. Entendeu? Já... O que eu queria dizer com isso? Meu irmão, qualquer coisa, tô aí. Agora, se alguém me chamar hoje, agora, prega aqui, eu tenho condição. Eu tenho condição de fazer isso, entendeu? Eu não vou por outras questões, porque eu abri mão disso por causa dessa responsabilidade, mas eu tenho condição, porque eu já faço isso há muito tempo da minha vida, entendeu? Muito tempo. Se a porta abrisse, eu caía lá dentro. Até um dia que eu li uma frase de um livro de um cara que chama John Haggai, e o exemplo é exatamente esse, cara. Eu fiquei bolado, falei, não é possível que isso aqui está escrito. O cara falou assim, que ele chegou numa igreja, e aí, o camarada... era da pegada minha assim também, chegou para ele e falou, pastor, vim aqui, você está chegando hoje, estou aqui para te dizer que no que o senhor precisar, o senhor pode contar comigo, que eu estou aqui para te ajudar. Ó, aí o pastor mandou assim, eu te agradeço, entendeu? Agradeço muito, mas eu, na verdade, não estou precisando ser ajudado. Mano, qual pastor do mundo que não quer um negócio desse? Os manipuladores vivem disso. Os opressores. Aí esse era do time de Jesus de Nazaré, era do reino de Deus, falou assim, não, eu não preciso ser ajudado.
Aí deu aquele clima, né, cara? Ele falou assim, sabe o que está acontecendo? A sua mentalidade está totalmente equivocada. Se você quer me ajudar, o que você está compreendendo é o seguinte, há algo para ser feito e quem faz sou eu. Como você é um cara de bom coração, você acha que vai me ajudar, quando na verdade é o contrário. O ministério não é meu, o ministério é nosso. Todos da igreja. E o meu trabalho dentro desse negócio é, se você não sabe qual é o seu dom, talento e habilidade, eu vou trabalhar para que você saiba. E uma vez que você venha a saber, eu vou te equipar para você cumprir sua missão. Olha que negócio lindo. Aí todo mundo tem algo. Mas e para isso entrar na galera? Entendeu? E aí eu fui discernindo isso, falei, caramba. E para quem assim quer uma referência, Efésios. Estou falando em Efésios capítulo 4. Entendeu? Quando você entende isso, isso é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, que é de todos. A grande questão é, qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Então ninguém ajuda. Ajudar não, entendeu? Ajudar você está fazendo outra coisa, entendeu? E aí você está com espaço para não fazer aquela coisa, sobra tempo. Não é isso, é cooperar. Então Deus está operacionalizando, está elaborando e a gente vai lá e fica ao lado, colaborando, coparticipando, cooperando, entendeu? Quando você pega isso, caramba, esse cara aqui ficou nessa questão. E agora? Ou ele ajuda ou ele coopera. A questão aqui, por exemplo, não é que ele não tinha recurso. Não é isso. Recurso ele tinha. A questão dele era má vontade. Entendeu? Má vontade. O cara falou assim, mano, não vou não. E apresentou as razões dele. Não vou não, porque a galera aqui já tá deitada, entendeu? Então note que essa situação aqui é absolutamente adversa. Isso aqui nos coloca em xeque, entendeu? Por exemplo, qual de nós deixaria sua comodidade e socorreria o amigo? Você só vai fazer isso aqui se você for do time da cooperação, entendeu? Caso não, esquece. A gente vai elencar uma série de questões para não fazer. E não porque a gente não possa, não porque não tem os recursos, mas porque a gente simplesmente não quer. E isso aqui, digo assim, com toda tranquilidade, mano, o Espírito Santo já toca o seu coração e faz, então esquece, mano, entendeu? Esquece. Se você quiser, por exemplo, evitar dissabor, nem conte com ninguém. Simples assim. A não ser quando você tá lá na sua, tranquilo, entendeu? A pessoa te procura e fala assim, meu irmão, a parada é o seguinte. Só, qual foi, irmão? Ó, tava lendo o texto, ou então tava aqui ouvindo, sei lá, meu irmão, Deus falou comigo, entendeu? Cara, quando isso aí acontece, aí tá tudo certo. Deus falou com você o quê, meu irmão? Que o meu negócio é esse. Então Deus te abençoe, vou morar aqui e tudo que for possível eu vou cooperar com você para que você seja aperfeiçoado para a obra do ministério. Mano, isso aí vai até o final, entendeu? Você vai passando, por exemplo, assim, a despeito de todas as situações contrárias, entendeu? Mas você, tipo assim, fica firme e constante. Não fica mais assim, ó, oscilando. Entendeu? Porque você descobriu qual é. E em descobrindo qual é a sua, é lógico, claro, evidente, insisto. Você vai passar inúmeras questões difíceis, entendeu? Mas você já descobriu qual é a razão da sua vida e o que te dá prazer. Não há como sair disso, entendeu? Não há como. Por exemplo, isso que eu falo aqui para vocês, falo com a maior naturalidade do mundo. Eu nem sei o que não é isso. Faço a menor ideia. Entendeu? Eu não faço a menor ideia, assim, por exemplo, como é não fazer as coisas que eu faço. Não faço ideia. Porque é tudo tão junto que eu nem sei, entendeu? Por exemplo, eu só tenho trabalho porque eu sou eu. Se eu deixasse de ser eu, já não tenho trabalho. Olha que loucura. Agora, para chegar, para executar, foi uma longa caminhada, estilo Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, entendeu? Mas é muito tempo, cara. Eu falei, caramba, meu negócio deu certo, cara. Mas eu lembro lá atrás, quando eu ainda, por exemplo, assim, ainda podia lidar com a dúvida. Mas será que é isso, mano? Pô, mas todo mundo vai por ali. Olha lá como é que os caras são. Tá, mas você é todo mundo? Eu falei, não, então. Aí você vai na unha. Entendeu? E os caras já sumiram, mas em outra vereda. E você ali na unha. Entendeu? Abrindo caminho na unha, mano. É tenso. Mas hoje aí, eu posso falar isso aqui com a maior naturalidade do mundo. Eu não sei o que é outra coisa. Eu não sei, eu não conheço, entendeu? Não sei como seria. Ah, vou parar isso aqui. Tá, mas fazer o quê? O que tem que seja melhor do que isso aqui? Eu não conheço. Entendeu? Eu não conheço. Então, qual é o contexto aqui? Você percebeu o contexto de amizade. E aí o verso 8, ele traz uma revelação de um traço típico dessa nossa natureza humana caída.
Observe que Jesus fala assim, o camarada vai fazer, nem que seja por causa da importunação, das duas uma. Ou o cara se levanta porque ele é seu amigo, ou vai se levantar, ou seja, não há como não acontecer. Ou então ele vai se levantar por causa da importunação. Então, repito, não é por falta de recurso, a verdade aqui é má vontade, porque ele teria que se levantar, acordar os filhos ao acender o pavio da lâmpada, encontrar os pães, retirar a tranca da porta. Era muita coisa que ela falou assim, mano, é melhor você meter o pé, melhor que você suma, entendeu? Então, mais fácil era o amigo sair. Então, o interessante é o que Jesus faz aqui como fechamento, inesperado. Interessante que o importunado atenderá o amigo. Então, aqui tem uma lógica, cara. Olha a lógica de Jesus. Semelhante a que ele aplicou também no caso da viúva persistente. Se o mesmo amigo terreno, com certeza, oferece cooperação sem mesmo se importar com o motivo, observe o contraste. O Pai Celestial, de cuja motivação não fica dúvida alguma, não responderá generosamente às nossas petições? Jesus pintou esse quadro para falar isso. Cara, das duas uma, ainda que o cara não se levante porque é seu amigo, ele vai se levantar porque você está importunando, está enchendo a paciência. Aí você fala assim, caramba, não teve saída, entendeu? Agora, aplica isso ao meu pai. Se o camarada lá fez, vocês acham que o meu pai vai deixar por menos? Negócio interessante, ou seja, qual é a razão plausível que a gente pode apresentar para não orar? Qual razão? A não ser, por exemplo, a nossa própria incredulidade. Porque se o quadro é esse, entendeu? Eu não tenho razão, por exemplo, para não comparecer diante do Todo-Poderoso com as minhas questões. Absolutamente nenhuma. Então, ainda perceba esse contexto aqui que está inserido entre a oração dominical, modelo do Pai Nosso ou do Senhor, e o encorajamento para que se fizessem petições firmadas, por exemplo, na certeza de que o Pai atenderia. Então, você perceba, o capítulo 11 começa exatamente com os discípulos pedindo que o Senhor lhes ensinasse a orar, assim como João ensinou aos seus, e está inserido exatamente no meio, onde também o fechamento é aquilo que eu teria deixado exatamente para o fim e acabei lendo, dos versos 9 até 13. Então, qual é o ensinamento aqui? Dessa necessidade de oração. Note que o Senhor está ensinando sobre o quão imprescindível é para a gente pedir socorro, entendeu? Uma coisa interessante, galera, é o seguinte, não pedir socorro não nos faz mais fortes, entendeu? Esse é o ponto. De novo, insisto, quanto tempo vai levar para a gente acreditar que esse negócio é verdade? Tudo que a gente não fala, somatiza, entendeu? Você pode até não falar, mas seu olho revela, entendeu? Então, se você estiver perto de gente que sabe ler gente, as pessoas estão te lendo, entendeu? Então, você pode não estar falando, mas seu olho revela. Você pode até não falar, mas seu corpo vai demonstrar. Tanto como um gestual, se for o caso, mas também somatizando. Para quem não pegou, somatização, a palavra para corpo em grego é soma. Então, quando você tem um problema na alma, entendeu? Às vezes o seu corpo denuncia. Então, você pode ir, por exemplo, no médico do corpo, chega lá, o camarada te examina e fala, não, você tá bonzinho. Aí você fala, não tô não. Aí você tem que procurar os profissionais, né, da área da psique, e aí o cara fala, mano, você tá doente, entendeu? Então, não pedir socorro não nos faz mais forte, pelo contrário, entendeu? Bom é quando a gente consegue discernir as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, e buscar socorro, entendeu? Cooperação, nem ajuda, entendeu? E não é também se você falar, busque ajuda, tá errado. Não, é que agora a gente já sabe a distinção, entendeu? Não precisa temer tropeçar nas palavras. Mas a questão é exatamente essa. Então, qual é a ideia aqui? Entre o que é e o que será, nesse meio tempo, sempre há possibilidade de orar. Entre o que é e o que será, há possibilidade de orar. A coisa tá como tá. Mas eu já sei em Deus que pode ser diferente. Então, no meio disso tem oração. Qual é o problema? A postergação. O quanto a gente procrastina para orar e a coisa acontecer. Aí você fica patinando. Fica patinando, entendeu? Marcando o tempo, marcando o passo, entendeu? Quando a gente já poderia deslanchar. Por exemplo, eu falei há pouco de andar de carroça, entendeu? Pô, a gente já podia ir a jato, hein?
entendeu? Já podia ir a jato. O Espírito Santo está aí, ó, derramado sobre a humanidade, todos os recursos à nossa disposição e a gente andando de carroça. Rapaz, eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou explicar isso para Jesus de Nazaré? Porque assim, se não fosse como eu estou tentando dizer, irmãos, a gente poderia elencar uma série de questões, entendeu? Ó, Senhor, não foi assim, porque os caras lá, sabe como é, que isso, que aquilo. Dava, mas não é, entendeu? Todos os recursos estão à nossa disposição. Então, insisto, como é que vamos dar uma razão plausível para ele, para a gente não ter deslanchado? Entendeu? A não ser que a gente assuma e fale, Senhor, na verdade, me faltou crer, me faltou orar de modo persistente. Então, o que Jesus está falando aqui é que o Pai se agrada muito dessa perseverança em oração. Então, se a gente é discípulo de Jesus de Nazaré, uma pergunta perscrutadora que a gente precisa responder é exatamente essa. Quanto tempo a gente tem dedicado à oração? É algo que a gente precisa responder com toda honestidade de ser. Quanto tempo eu tenho separado para buscar o Senhor em oração, apresentar o meu coração? Por exemplo, se essa pergunta se tornasse ainda mais específica, nesses últimos 3 dias, entendeu? Nesses últimos 3 dias, quanto tempo eu devotei à oração? Vou fazer lembrar do nosso irmão Lutero, tenho tanta coisa para fazer que se eu não oro pelo menos 4 horas por dia, eu não faço nada. É um negócio fantástico. Então, uma das características da nossa comunidade é o quanto ocupado nós somos, entendeu? E eu também lhes faço lembrar de um título interessante, que é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Então, se nós somos pessoas ocupadas, nossa, nós deveríamos orar infinitamente mais, entendeu? Isso eu estou partindo do pressuposto que a gente está orando. Não estou nem falando que a gente não está orando, não. Estamos orando? Estamos. Então vamos orar mais ainda, entendeu? Porque a gente é muito ocupado, entendeu? Então, para a coisa ter eficiência e eficácia, é extremamente necessário que a gente ore. Então, seja o que for que a gente venha fazer, a gente precisa sempre começar com Deus. Não sei vocês, mas às vezes eu olho para algumas coisas assim do passado e fico pensando assim, cara, como é que pude errar desse jeito? Resposta única é falta de oração, entendeu? Falta de oração. Porque quando o futuro vira passado, é fácil perceber o que deveria ter sido feito e como deveria ter sido feito. Depois que o futuro vira passado. Aí você olha em retrospectiva, aí fica fácil, entendeu? Então, para não se cometer muitos erros, a gente deveria orar infinitamente mais. Então, há uma marca distintiva em todos nós que pertencemos ao reino de Deus, que somos discípulos de Jesus de Nazaré, e essa marca é a maneira como a gente passa pela existência. Então, até aqui o que eu falei já serve para nós como um gabarito. Então, a gente é confrontado com o ideal, mas também a gente se dá conta do real. Ideal é tudo isso que eu falei até então. E à medida em que eu vou expondo o ideal, a gente se dá conta também do real. E a gente vê que há algumas atitudes em nós que depõem contra a nossa identidade. Ou seja, se eu sou quem sou, uma pessoa regenerada, uma pessoa que foi gerada de modo novo, não condiz, por exemplo, a esse tipo de atitude. Então o Senhor está nos motivando exatamente a orar de modo constante, tendo a certeza de que nós, de fato, fazendo assim, estamos agradando a Deus Pai e seremos atendidos. Lembre-se sempre disso. Então, às vezes pode surgir aquela pergunta reincidente. Se Deus sabe todas as coisas, inclusive tudo que eu necessito, para que eu preciso falar com Ele? Por uma razão simples. O Pai não precisa das nossas orações. Nós é que precisamos. Entendeu? Nós é que precisamos. Ele não precisa. Então, encoraja-me muito saber que Ele sabe o que eu preciso, o que nós precisamos e já providenciou tudo para que a gente viva bem. Então Deus deixou esse meio para que a gente possa se relacionar com Ele, que a gente possa revelar o nosso ser com sinceridade, tanto os nossos desejos quanto as nossas aflições que pairam no nosso coração. Então eu quero fazer um fechamento aqui dizendo o seguinte: há essa necessidade de nós pedirmos socorro. E nós precisamos sempre pedir esse socorro, buscar essa intervenção de alguém que realmente possa nos socorrer. Então observe agora sim a conclusão do texto, como é que explica muito bem essa verdade. Note os versos 9 e 13.
Olha o que Jesus diz. Por isso eu vos digo. Quando ele fala assim, ele está querendo chamar muita atenção. Ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. A ideia desses 3 verbos aqui é de uma ação contínua. Pedi, buscar e batei. Entendeu? Agora, note que quem pede é dado. Quem busca, encontra. E quem bate é aberto. Agora, verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ou seja, se vocês são como são e sabem agir com o mínimo de decência, mesmo com os filhos de vocês, vocês acham que Deus vai ficar brincando de esconde-esconde com vocês? Vocês acham mesmo que é assim? Vocês acham que vocês vão ficar assim falando, e ele não vai dar ideia? Vocês acham que é assim? Pô, se vocês conseguem fazer coisas boas sendo quem são, imagina meu pai que tem um caráter ilibado. Aí ele diz: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, note que há uma intervenção divina em questão aqui. Então, pergunta que nos sobrevém como aplicação é exatamente essa. O que a gente precisa de fato da parte de Deus? O que a gente carece de Deus? Ou seja, o que a gente pede para Deus que ninguém mais pode? Insisto, a gente sempre precisa de um milagre, cara. Por isso que a gente conta com Deus. Bom é quando a gente chega num lugar da vida, assim, de compreensão, que a gente fala assim: ou Deus faz, ou então esquece. Você nem pensa em outra alternativa, entendeu? Assim, às vezes a gente ora por desencargo de consciência, sabe? A gente consulta A e B, faz um monte de esquema, sabe? Aí depois é que ora. Não, mano, bom é quando você já fala assim: mano, esquece. Ou Deus faz, ou então não será feito, entendeu? Você nem cogita outra possibilidade. Ninguém pode me ajudar, entendeu? Ninguém. Por exemplo, uma coisa que o Pedro disse, eu vou abrir, eu gostaria até que Pedro participasse também, aliás, já disse isso, toda vez que a gente tem um reagindo assim, eu gostaria muito que a galera que precedeu, que falou também no espaço do devocional, também pudesse falar, porque às vezes tem alguma coisa ainda que gostaria de ser dito, tem alguma coisa que a galera quer perguntar. Então, uma coisa interessante, Pedro, olha só, você falou, você foi feliz no que disse, você falou uma questão do ego. Eu acabei de adquirir um texto, o autor se chama Steven Pressfield, e o texto dele é interessante ao título: Ninguém quer ler as suas merdas. Ponto. O que é isso? Para falar exatamente do nosso ego. Por que a gente tem dificuldade? Exatamente pelo que você acabou de dizer. Então, por exemplo, uma tentação que as pessoas sofrem quando ocupam esse ambiente é lidar com o ego. Por exemplo, conhecimento, ele não serve, por exemplo, para humilhar as pessoas. É para provocar admiração. É para você ouvir e falar assim: caramba, mano, vou ler essa Bíblia aqui, porque, pô, tem isso tudo aí, cada onde esse cara tirou essas ideias? Entendeu? É nesse aspecto. Só que isso é uma tentação. Por exemplo, eu tanto fui seminarista, entendeu? Então me sinto à vontade para falar. Fiquei lá naquele lugar chamado seminário um tempão da minha vida, não por falta de competência, pelo contrário. Eu entrei para ficar 4 anos, fiquei 10, entendeu? Fiquei depois sendo professor dos caras. Então assim, eu sei qual é. Seminarista é uma raça ruim, rapaz. O cara ouve uma palavra e já escreve no rodapé assim, quer falar no próximo sermão, entendeu? Digo a vocês, está gravado. Uma pessoa que participava da EBQ falou isso. Pô, Michelinha, a parada é o seguinte: eu te ouço em todo o tempo, sei tudo que você fala e assim, eu vou ouvindo você falando e vou falando igual. Eu falei, Aí eu falei, Aí o cara arrematou, tá gravado, você pode ir lá ver, tá lá, registrado, em vídeo. Aí o cara falou assim: mas eu tô sentindo que vai chegar uma hora que as pessoas vão me perguntar e eu não sei responder. Eu falei, mas é lógico. Você acha assim que isso aqui é como? Que eu cheguei nessa elaboração? Falar, qualquer um fala. Já dizia o seu pai, que se emocionou ontem. Com razão, entendeu? Se eu pegar o meu sermão, escrever e der para o Noah ler, ele consegue. Vocês saberão que sou eu falando através do Noah, mas todos vocês também saberão que ele não tem vivência para falar aquilo tudo. Tá na cara! Mas quanto tempo leva para seminarista entender isso? Esse aqui é o problema, entendeu? E aí é outras coisas que eu não quero mais falar. Então, qual é a questão aqui? A gente precisa ter isso muito claro em mente.
entendeu? Muito claro. Saber que há essa possibilidade de intervenção com o Senhor. Então a gente precisa sempre desse milagre. E milagre é departamento da Trindade. Então por isso que a gente já fala direto com quem resolve. Entendeu? Não há com quem a gente possa contar. Ou Deus faz, ou simplesmente não será feito. Bom é, insisto, quando a gente chega nesse lugar de compreensão. Entendeu? Não tenho ninguém para contar. Ou Deus é por mim, entendeu? Ou então estou atirado às feras. Eu confesso a vocês que sinto isso o tempo inteiro, sobretudo quando eu estou fora de casa. Entendeu? Quando eu estou fora de casa, assim, às vezes já aconteceu uma vez que eu tive clareza do que estava acontecendo. E aí, enquanto eu pregava, eu já fazia uma oração junto, que eu sempre faço, mas nesse dia eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me livrar, tá podendo. Que eu vi que o negócio estava esquentando de uma tal maneira e não tinha ninguém lá por mim, não conhecia ninguém. Viu? Você está num lugar que você não conhece ninguém, sei lá quem pode fazer bem por mim, sei lá quem quer fazer mal, entendeu? Aí você começa a ver os dentes sendo rangidos assim na plateia, você fala, caramba, hein? Encerro exatamente nesse aspecto aqui. Eu estava falando, citei há pouco o que o Pedro nos trouxe, citei o livro do Pressfield, então a questão é exatamente essa. Quando a gente entende que ninguém está afim de ler ou nos ouvir, a gente adquire empatia. Então, por exemplo, isso está gravado em mim. Eu não faço a menor ideia do quanto você se empenhou para estar aqui. Mas eu sei que não foi pouca coisa, porque eu já passei por isso e continuo passando até exatamente agora. Então, você está me dando algo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Como é que eu não vou te dar o que você precisa? Não pode, irmão. Não pode, por mais que a gente seja bem-humorado, tá tudo certo, não há problema nenhum com isso, mas você tem que correr lá a barra, por exemplo, assim, do áudio, do vídeo, que seja, 1 minuto, esse cara tem que me falar alguma coisa que vale o meu investimento de tempo. É assim que é. Então, nesse aspecto, Pedro, nosso ego já vai sendo eliminado assim, ó, de saída, quando a gente entende que ninguém tá aí pra gente. Isso também, por exemplo, acaba com a nossa vaidade, entende? Porque assim, quando isso não está certo para nós, a gente acha sim que as pessoas estão se importando. Cara, o cara só se importa com ele, entendeu? Só se importa com ele. Então, se a gente se entregar para Deus e fizermos o que devemos fazer, a coisa vai fluir. E eu vou encerrar aqui, porque senão eu vou ficar multiplicando exemplos, porque são vários, porque eu já estou no planeta há um tempo, então já vi esse negócio acontecendo inúmeras vezes, mas eu creio que já é o suficiente. Então, sendo assim, eu vou chamá-los para uma oração. Vou deixar um espaço para vocês também interagirem e a gente dá continuidade. Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai. Senhor, sempre motivo de toda alegria para nós experimentarmos momentos como esse. A gente, de certa forma, faz a mesma coisa, mas ela nunca é, de fato, a mesma coisa. Há sempre o espaço para surpresa e nessa manhã não foi diferente. O Senhor nos tem surpreendido muito. Então, nesse aprendizado contínuo que a gente teve acerca do quão imprescindível é a oração, a gente aprendeu ainda mais nessa manhã. Então, Deus, a partir daquilo que a gente aprendeu, a gente está discernindo que o Senhor sabe o que nós realmente precisamos e nós também sabemos quem e como o Senhor é. Então, nós percebemos que nós não precisamos insistir em nada, pelo contrário. Como nós sabemos que o Senhor sabe, por isso é que nós persistimos e perseveramos e não nos desanimamos. Pelo contrário, Pai, todas as vezes que a gente conversa contigo, o que nós experimentamos é descanso, porque nós sabemos que presto o Senhor há de nos socorrer. Então, muito obrigado pela vida do nosso Senhor, muito obrigado pelo ministério encarnacional de Cristo Jesus. Muito obrigado por esse texto que foi preservado ao longo dos anos. Obrigado pelos nossos irmãos que nos precederam. Obrigado por todos aqueles que fizeram registro fidedigno das tuas palavras, de modo que elas chegaram até nós. Nós te agradecemos pelo derramar do Espírito Santo que nos possibilita viver a vida que o Senhor tem separado para nós. Então, nessa manhã, Pai, nós suplicamos humildemente que a nossa fé possa crescer, se desenvolver e se aprofundar. Que nós continuemos a aprender todos os dias, de modo contínuo, novas lições a partir dessas antigas histórias. Para o máximo louvor da sua glória,
benefício da comunidade e de todos aqueles que o Senhor tem separado para a salvação, que venham a ter contato conosco. Em nome de Cristo Jesus oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém. Amém.